Essa loja aqui que tem nos Estados Unidos, chamada Best Buy, eu vou mostrar para vocês apenas os produtos da Apple. Eu tô aqui com o MacBook Pro, 14 polegadas, 512 GB SSD de memória. Aí tem de 16 GB de RAM e 24 de RAM. Eles estão de 1.599 a 1.999. Tem os MacBook Airs, como vocês podem ver aqui, ó. 13 13 polegadas, 16 GB de memória, 256 interna. Tem de 24, 512, os preços 849, 1.049 e 1.249. Tem os Apple Watches. Esse aqui é o Apple Watch Ultra 2. Como vocês podem ver, ele está de 799 com os iPhones. 779 o 15. E do lado dele tem o 16E, que olha